A paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Espero que tenham tido um final de semana maravilhoso e essa semana que se inicia seja uma semana maravilhosa também. A lição de hoje, nossa reflexão, ela é profunda. Poderíamos ficar horas falando sobre ela, mas vamos ser mais sintéticos, analíticos. Vamos ver o que nós conseguimos tirar de mais proveitoso. Mas vocês perceberão que é muito interessante. Então vamos ouvir o que a Joana tem para nós. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 139. Há quem cultive a verdade, tornando-a a arma para agredir os outros. A verdade, porém, reflete luz mirífica, aclaradora de incógnitas, que jamais fere ou aflige. É como o pão, que deve ser ingerido sem exagero, ou como linfa, que merece ser sorvida na quantidade exata. À medida que nutre e dessedenta, acalma e felicita, enriquecendo de compreensão e afabilidade aquele que a penetra. Jamais a apliques com dureza, qual se fosse uma arma para destruir os outros, pois que, assim tornada, perde a finalidade precípua que é a de libertar. Quando eu li, essa mensagem da Joana, eu não tive como revisitar conversas que eu já tive com várias pessoas sobre o momento que nós vivemos. Momento esse complexo. Não sei se vocês já perceberam, principalmente durante a pandemia, né? O momento que eu falo são esses últimos 5 anos, 10 anos. E a pandemia deu uma acelerada muito forte. Estamos num ambiente contaminado das razões. Todo mundo cheio de razão. E ao mesmo tempo todo mundo sem razão alguma. Porque compreendemos, dentro do Espiritismo, que a razão, ela se forma, né? A razão, ela não é uma suposição, um achismo, nada disso. Mas a razão, ela se forma, se consolida com informação, compreensão, entendimento e uma análise muito ampla de toda a complexidade daquilo que nós estamos formando a razão. Principalmente observando e ouvindo o que as pessoas têm a dizer e investigando os fatos e não aquilo que as pessoas falam. Por isso que formar uma razão, criar uma razão, é tão difícil. Uma boa, né? Uma boa razão. Porque cheio de razão tá um monte de gente aí. Mas ter aquela boa razão, aquela opinião embasada, uma opinião firme, contundente, ela requer tempo, calma, investimento de muita energia. E esse momento é um momento muito ímpar. Essas redes sociais que há algum tempo já nos direciona aquilo que eles querem,
não um projeto maligno, não tem teoria aqui nenhuma de conspiração, mas o que eles querem, o que eles desejam é dinheiro. E como é que eles fazem isso? Com a nossa visualização, com a nosso curtir, né? Nós estamos numa rede social que visa dinheiro. É aberto esses espaços que nós usamos, que nós não monetizamos, mas eles monetizam. Eles têm uma forma de tirar dinheiro disso, que para nós não vemos nenhum tipo de problema, porque é um espaço aberto para isso. Mas há pessoas que se sentem ou se deixam manipular, porque vão dando subsídios para ir se alimentando. Então é um momento muito interessante que nós vivemos. Bastante reflexivo. Me lembro muito de pessoas, quando eu falo me lembro, eu puxo para mim, eu já falei essa frase diversas vezes, então tenho a minha parcela de culpa. Eu falo a verdade. Se a verdade magoa, é porque a carapuça serviu. Se não tivesse feito algo errado, não teria problema algum. Só quem é magoado pela verdade é quem entende a faca, a navalha que é essa frase. E há pessoas que vivem, transformaram num hábito consumir informações para gerar as suas verdades e utilizar essas verdades para machucar, para intimidar, para manipular as pessoas. Que é o que a Joana fala, esse livro foi escrito, os argumentos eram outros, os meios eram outros. Agora, com essa facilidade que nós temos de rede social, de interagir no ambiente virtual, facilitou muito a vida desses manipuladores. Então a Joana nos fala aqui que pessoas que utilizam desse tipo de ardil tem que tomar cuidado. Nós, cuidado com elas. E elas têm que começar a se cuidar, porque adentram em uma área muito complexa. Então a Joana nos traz uma visão do que seria uma verdade. Ela coloca que a verdade seria uma luz mirífica, ou seja, uma luz sublime, que é capaz de tirar a sombra das coisas, esclarecer, iluminar, satisfazer, acalmar, proteger as pessoas. E nunca para ferir, para afligir, para magoar, para deixar as pessoas em uma situação delicada, confusa, com medo, ansiosas. E ela ainda leva, além, dizendo que a verdade é como um pão.
se comermos demais, nós vamos ficar intoxicados. O excesso não é bom para nós. E também viver sem verdade nenhuma nos deixa na inanição. Tem que ser a quantidade exata de uma boa fonte. Você compraria um pão de um estranho na esquina? Você comeria um pão que você encontrou em algum lugar, mesmo que esteja muito bem embrulhado? Por que então a verdade nós temos que consumi-la do jeito que nos entregam? A verdade, ela nos mata a sede, nos tira da ignorância, capaz de iluminar a alma e é capaz de libertar-nos de pensamentos viciosos, de situações negativas. Mas aquela verdade que realmente liberta. Como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, em algum momento, ele utilizou a verdade para intimidar alguém? Lá no Velho Testamento está, olha, Deus castiga, Deus pune, Deus isso, Deus aquilo. O Cristo, em algum momento, ele ameaçou? Puniu? Ao contrário, curava e dizia, vai, não erres mais. Não faça ao teu irmão aquilo que não gostaria que fizessem contigo. Perdoa. Não 7, mas 70 vezes 7. Ama sem querer nada em troca. Dá com uma mão de modo que a outra não veja. Ou seja, faça o amor e a caridade de modo que não seja visível ao próximo. Que verdades lindas e maravilhosas. Nós achamos que verdade, ou imaginamos que verdade, é algo que agride, que tem que tirar a pessoa do seu pedestal, do seu patamar de ilusão, de vida. E nós temos que dar um choque. Olha só que termo interessante, um choque de realidade. Eu digo isso com propriedade, porque eu usei muito esses termos. E hoje eu sei como é duro tomarmos esse choque de realidade quando não estamos ainda preparados para isso. Como Cristo podia nos ter dado um choque muito forte, mas nos ensinou através de parábolas, comparando, explicando pacientemente, calmamente, acalmando e apaziguando as almas. Se a nossa verdade ela é tão contundente ao ponto de deixar a pessoa arriada, será que essa verdade precisa ser dita? Ah, não, mas a pessoa se levanta depois. A que custo? E se não levantar? Você tem tempo para ficar vigiando, tomando conta para aquela pessoa se levantar? Qual a necessidade que tem daquela pessoa tomar aquele choque naquele momento? Ah, então eu não devo falar nada? O que você puder falar para ajudar, faça. É bom. Mas se aquilo que você tem a dizer não venha a transformar para melhor
aquela situação, é um bom indicativo que ela não deva ser dita. Então tem que deixar a pessoa se estribuchar lá no chão, bater com a cara na parede, sofrer. Você usa das advertências naturais, você não precisa usar da verdade. Fala, cuidado com tal decisão, toma cuidado que de repente as situações são diferentes. Você não precisa chegar, olha, você é uma pessoa assim, assado, você é não sei o quê. Olha, quando nós provamos desse remédio, nós vemos que ele é amargo e muitas vezes desnecessário. E muitas vezes ele piora muito a situação, nos criando insegurança, nos criando ansiedades, nos machucando. Que essa noite possamos refletir sobre a verdade que nós conhecemos. E eu faço aquela pergunta, quem é você? Mas não quem é a identidade, mas quem é a pessoa, o ser. O que você pensa. Você sabe como você age? Você já perguntou para alguém o que essa pessoa... Não para amigo, amiguinho sempre vai dizer para a gente o que a gente quer ouvir. Mas pessoa que você não tenha tanto contato, fala assim, se você estiver interessado em saber, se você não tiver também, não procure. Você pode se magoar. Talvez não esteja preparado, mas se você estiver já interessado, já quer explorar essas áreas, pergunte. Não serve para todos, né? Mas de vez em quando, assim, o que você acha de mim, dessa posição que eu tomei, do jeito que eu falo? Nós teremos uma surpresa de 2 a 1. Ou essa pessoa vai falar tão bem da gente que a gente não esperava ouvir, ou essa pessoa vai falar tão mal da gente que a gente também não esperava ouvir. Mas dificilmente será aquilo que nós achamos. E isso vale para tudo na vida. A sua experiência é muito importante para você. Mas talvez ela seja exagerada para outra pessoa. Talvez você precise de determinada intervenção e o outro não. Talvez você tenha uma grande fortaleza emocional e você consiga digerir determinadas palavras, outras não. E outras pessoas também não. Então pensemos nisso, reflitamos sobre o nosso jeito de ser, se nós estamos semeando a paz, a alegria, a boa vontade, até mesmo com o silêncio necessário para promover um ambiente mais agradável, ou se nós estamos tentando consertar o mundo, dizendo como o mundo tem que ser, conforme as nossos pensamentos e nossa experiência. Que Jesus abençoe, ilumine, fortaleça e traga tudo de bom. Que essa reflexão possa adocicar o modo como você vê a vida. Que às vezes nem tudo são flores, mas também nem tudo são espinhos. Há uma beleza muito grande em viver, em aproveitar cada momento, em aproveitar o melhor de cada pessoa. Aprenda a extrair das pessoas o melhor que elas podem dar. Ajude as pessoas a entregar o melhor que elas têm. E você vai se surpreender com o resultado. Que Jesus abençoe, ilumine e que essa semana seja maravilhosa para todos. Vamos orar pedindo a Jesus que nos abençoe, nos fortaleça, nos ilumine, nos intua para que sejamos sábios durante essa semana.
Amado Mestre Jesus, obrigado por essas palavras tão importantes. Eu sei que a minha experiência é muito importante para mim, que eu possa transmitir e cada um dos irmãos possa também transmitir a sua experiência para o próximo. Mas, primeiro, sendo amoroso e caridoso, sem ofender, sem magoar, levando a essa reflexão que cada um de nós possamos refletir. Obrigado, Senhor, por sermos uma versão muito melhor do que aquela que nós fomos. Obrigado, Senhor, por estarmos num patamar muito melhor do que nós estávamos. Obrigado, Senhor, por estarmos cada vez mais perto de Ti. Embora a distância ainda seja longa, mas cada dia damos um passo em Sua direção. Tropeçando, escorregando, vacilando, mas firmes e fortes sempre. Obrigado, Senhor, por todo o amparo e o apoio que nos dá, pelo amor incondicional que tem por cada um. E que cada um de nós entenda que é muito amado e muito querido, e que possamos espargir esse amor para todos que estão ao nosso lado. Muita paz, muito amor e muita luz a todos. Que assim seja, e graças a Deus.